Salve, salve investidor, seja bem-vindo a mais um Como Invest. Eu sou o Thiago Salomão, um dos fundadores do Market Makers, e a gente tem um convidado especial hoje. Ele veio direto de Porto Alegre para falar com a gente aqui. Ele é o Ramiro Gomes, o fundador do Clube do Valor, né, uma empresa que está aí no mercado há um bom tempo. Ele é um cara que tem muito seguidor aí nas redes sociais, né? O Clube do Valor, o canal ali tá já bateu 1 milhão de inscritos já? Bateu 1 milhão de inscritos há pouquinho tempo. Parabéns aí, Ramiro. A gente tem no papo aqui do Como Invest, a gente traz aqui bem a sério a filosofia Nassim Taleb, né? Não me diga o que fazer com o meu dinheiro, me diga o que você está fazendo com o seu dinheiro. Então aqui os nossos convidados falam o que eles fazem com o dinheiro deles aqui. Então acompanhe esse vídeo aqui até o final. O Ramiro vai falar como é que ele investe o próprio dinheiro, explicar como funciona o Clube do Valor, né, para quem não conhece, e no final ele vai falar uma ação e um fundo imobiliário que os investidores têm que ficar de olho para 2024. Bom, Ramiro, primeiramente, valeu demais, já veio do aeroporto direto para cá, mas se apresenta aí para nossa audiência, para quem não te conhece, né, quanto tempo de mercado, o que é o Clube do Valor, o que você faz aí no mercado financeiro? Valeu, Thiago, muito obrigado pelo convite, obrigado aqui pelo momento, é um prazer estar aqui, acompanho o trabalho de vocês, gosto pra caramba. Mas apresentando para quem não me conhece, para quem está me conhecendo aqui hoje, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu fundei aí o Clube do Valor, que é uma empresa de gestão e consultoria de investimentos. Vai fazer 8 anos que eu publiquei o primeiro artigo no blog, foi em novembro de 2015. Caramba! Começou como um blog, como uma estratégia, né, de marketing para atrair audiência para a gente vender o nosso serviço de wealth. A gente começou lá atrás, né, idealizando uma ideia de fazer gestão de carteiras com um modelo de cobrança transparente, fee-only, cobrando uma taxa clara para isso. E na época isso era viável, mas tudo sendo uma gestora. Então a gente começou com uma gestora de investimentos lá atrás, antes da atualização aí da resolução de consultoria. E desde lá atrás a gente vem aí conquistando nossos primeiros clientes e fazendo um trabalho aí que já chegou no longo prazo, né, para aqueles clientes dos primeiros anos. E aí nisso, né? A gente começou como um blog para atrair audiência, depois lancei um canal no YouTube, a gente começou a fazer bastante conteúdo, abriu uma área educacional, que por um tempo foi o foco da empresa, mas agora a gente está bem focado mesmo no serviço de wealth, atender bem nossos clientes e fazer eles investirem com uma estratégia clara. E em números, quantos clientes, quantos dinheiros tem ali sob gestão do Clube do Valor? Legal, a gente está próximo de bater 2 mil clientes atualmente. Estamos com 1,5 bilhão de patrimônio sob gestão mais consultoria, né? Gestão e aconselhamento somados. E crescemos bastante, assim, dá para dizer, nos últimos 12 meses. Né? E como se divide aí o trabalho da gestão e da consultoria? O trabalho, tentando explicar de uma forma bem simples, né? A lógica é ser fee-only nos dois, então cobrar uma taxa transparente sobre o patrimônio. E a grande diferença é uma diferença mais operacional. Né? Na consultoria, eu faço uma recomendação personalizada para o cliente em questão, considerando tolerância ao risco, considerando objetivo de retorno, considerando estratégia preferida pelo investidor. Enfim, a gente manda uma recomendação, né? Manda um push ali pela corretora, o cliente aceita ou não. Então ele tem um pouco mais de flexibilidade em acatar ou não aquilo que a gente está aconselhando ele. Já na gestão, a gente assume o papel de gestores, como se fosse gestor de um fundo, só que no CPF do investidor. Então, a gente tem um contrato firmado com o investidor e a gente toma decisões de compra e de venda de ativos sem necessariamente ter o ok, o de acordo, né, do investidor. E aí, a diferença, né, entre o cliente de consultoria e de gestão acaba sendo muito de perfil. Sim. Né? O cara que gosta de acompanhar, gosta de, às vezes, botar o toque dele ali, botar um pouco da estratégia dele, não da nossa, é um cara que vai se dar bem na consultoria. Vai ter uma segunda opinião, vai ter alguém para conversar, alguém para mostrar ali como fazer o rebalanceamento, como usar os novos aportes, mas ele vai tomar a decisão final. Já a gestão acaba sendo perfeito para quem não quer se envolver, confia na estratégia, sabe dos riscos, sabe do potencial de retorno e quer focar full time na energia no trabalho, nos hobbies, na família, enfim. Clientes de gestão, muitas vezes, né, ficam sem nos responder por uns meses. Né? Falando, não, tá tudo certo, tá tudo bem, nem precisa fazer essa reunião, não tem essa revisão trimestral, vamos pular essa. Então, é um serviço em que a gente toma mais controle e libera mais tempo aí pro investidor. E vocês ficam lá em Porto Alegre, mas os clientes estão, na sua maioria, lá no Sul ou estão espalhados pelo Brasil? É bem espalhado pelo Brasil, é muito proporcional ao PIB. Ao PIB per capita, com um pouquinho mais no Sul.
Talvez o pessoal do Sul seja mais bairrista, gosta do nosso sotaque, se identifica mais com a gente. Mas tirando o Rio Grande do Sul, na média, é bem proporcional ao PIB de cada estado, a quantidade de clientes e patrimônio gerido e aconselhado. Legal. Bom, agora vamos falar um pouco do Como Invest. Eu acho que deve se misturar um pouco com a maneira como vocês gerem o dinheiro ali no Clube do Valor. Então, talvez seria até legal explicar um pouco da fórmula como vocês fazem a gestão, né? Se isso tem alguma similaridade com a maneira como você investe seu próprio capital. Boa, perfeito. Tem total, né, similaridade em como eu tomo as minhas decisões de investimentos. Tem até uma coisa que percebi agora, te ouvindo, é que eu não sou nosso primeiro cliente, né? Eu demorei para virar cliente, porque a gente tinha um mínimo de 500 mil de patrimônio para alguém se tornar cliente. Então, eu fui demorar alguns anos para virar cliente da gestora. Mas a estratégia é a mesma, né? O mesmo que eu utilizo na minha carteira, é o mesmo que a gente utiliza para os clientes. E é um pouco diferente, assim, da média como as estratégias são feitas, né? No que é diferente, né? O que eu vejo muito, até no meu papel mais de educador financeiro mesmo. Eu vejo muitas decisões de investimento serem tomadas, seja por pessoa física, seja por analistas e gestores, olhando primeiro para o macro. Então, faz uma leitura macroeconômica, entende por que taxa de juros, por que inflação, por que bolsas estão no patamar onde estão, e tenta entender o que vai acontecer daqui para frente para aí tomar uma alocação. Pô, tem uma previsão aqui de que, sei lá, a inflação vai aumentar, então eu vou aumentar a minha exposição aqui numa renda fixa atrelada à inflação. Tem uma visão minha aqui de que, pô, essa curva de juros ela vai subir muito, então vai ser ruim para a bolsa, então vou aumentar um pouco o peso em imposto fixado. Enfim, eu vejo que essa é a linha majoritária, né, de como as pessoas tomam decisão de investimentos. A gente não tem certo e errado, tem bons investidores, muito bons investidores que seguem essa linha. Mas o que fez muito sentido para mim, como investidor lá atrás, né, quando eu entrei no mercado financeiro lá em 2013, comecei a estudar mais sobre isso, e que eu trouxe, né, para o Clube do Valor, quando eu fundei o clube, uma visão de começar olhando mais para o indivíduo, mais para o investidor. Então, a gente segue lá como é que funciona o nosso processo, né? Tudo começa com definição de objetivos financeiros. Entender o que seria uma vida rica, o que é uma vida em que o dinheiro pode ajudar a ser uma fonte, um financiador, uma vida com mais felicidade, transformar isso em objetivos financeiros. Por que transformar em objetivos financeiros? Porque com objetivos financeiros claros, tu consegue ter muita clareza sobre a alocação de recursos que tu pretende ou tu pode usar no curto prazo, para recursos que tu pretende ou pode usar no médio prazo, para recursos que tu pretende usar no longo prazo, seria mais a carteira previdenciária, a carteira para conquistar a liberdade financeira. Então, começar assim já ajuda a saber muito bem quanto da carteira, por exemplo, deixar num Tesouro Selic, num CDB com liquidez diária, de bancão mesmo, para ter um fácil acesso à liquidez para cumprir objetivos de curto prazo. Fazer uma viagem legal, trocar de carro, ter uma reserva financeira, uma reserva que te dê paz de espírito em crises. Então, a gente começa, né, com esse desenho de onde é que o investidor quer chegar para aí transformar em objetivos financeiros, para aí a gente tomar decisões muito fáceis, né, que é como investir no curto e no médio prazo. Muitas vezes, inclusive, nem fica sob a nossa alçada como consultores ou como gestores, porque são decisões muito simples, né? Tesouro Selic para curto prazo, para médio prazo tem um pouco mais de espaço para outros ativos de renda fixa, né, com vencimento de 2, 3, 4 anos, mas vencimento de médio prazo, né, não acima de 5. E aí, quando a gente vai falar nos investimentos de longo prazo, que entra mais a nossa estratégia de investimentos, né, o que a gente chama de nossa estratégia de investimentos. E aí, uma coisa que também fez sempre muito sentido para mim é sistematizar todo o processo. Então, a primeira coisa que a gente sistematiza para cada investidor, e também, no caso, né, para a minha carteira, foi qual é a alocação de ativos ideal para essa parcela de longo prazo. E como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente entende, qual é a minha alocação de ativos ideal, Ramiro? Qual é a alocação de ativos ideal, sei lá, Dona Silvia, uma cliente nossa de 50 anos que está começando a investir em renda variável agora. Primeiro, a gente olha para baixo. Né? Tem uma frase, acho que eu li pela primeira vez aliás, um livro muito bom do Joe Greenblatt, que é o You Can Be Stock Market Genius. É o primeiro livro dele, não é tão reconhecido quanto o segundo, que é o The Little Book, That Beats the Market, que ficou bem, bem famoso. Mas nesse livro mesmo que eu li uma frase que é, primeiro tu olha para baixo, né? Depois tu olha para cima, né? Look down, not up. Então a gente começa pelo perfil de risco. Eu, Ramiro, como eu já fiz muita bobagem lá atrás, eu já vi o que é na pele perder 70%, 80%, 90%
do meu patrimônio, por sorte pequeno, né, nas épocas em que eu perdi tanto, eu sei como é que eu lido, né, com o risco. Eu entrei no mercado financeiro como analista de uma gestora de ações em 2013, então eu peguei todo 2013, início de 2013, então eu peguei todo 2013, 14, 15, então eu sei como é que eu me sinto tendo todo o meu dinheiro andando de lado, né, Uma em época que a bolsa. bolsa praticamente andou de lado, aí em 15 deu aquela mergulhada no final do ano também. Eu me lembro que pensava, cara, quando é que isso aqui vai subir? Quando é que vai chegar ao longo prazo, né? Mas eu sei como é que eu me comportava. Eu sei que eu não me desesperei, não vendi tudo, não fui pro Tesouro Selic, eu não fugi da minha alocação de ativos na época. Então, eu sei que eu tolero bastante risco. E aí, nesse caso, olhando para baixo e entendendo, né, que eu tenho uma tolerância ao risco maior, a minha alocação, naturalmente, vai ser uma alocação com mais risco, né? Com mais ações norte-americanas, com fundos imobiliários. Vai ser uma alocação mais pesada em renda variável, que eu sei que vai ter um custo maior, né? Para um potencial de retorno também de longo prazo, que eu acredito ser maior. E agora, para outros clientes, pega alguém que nunca investiu em risco na vida, né? Que tá saindo ali de, sei lá, uma alocação muito ruim do bancão. Né? Aquela alocação assim com capitalização, poupança e tal. Essa pessoa, muito provavelmente, ela não vai ter tanta tolerância ao risco, e se ela achar que ela tem, talvez ela esteja errada. Talvez ela esteja enganada, porque ainda não veio o risco, não bateu, ela não viu como é que é na pele, perder 20, 30, 40% do patrimônio, do ponto máximo ao mínimo em um determinado período de tempo. Então, provavelmente, a alocação dessa pessoa aqui, a gente vai fechar junto sempre, né? Um trabalho a 4 mãos, muito mais de 4, né? Mas nós, clube e investidor, a gente vai ter uma alocação mais conservadora. Vai ter um peso menor em renda variável, vai ter um peso maior em renda fixa pós, um pouco de pré, um pouco de atual da inflação, sabendo que vai ser uma carteira que numa crise, né, num período ruim, o drawdown vai ser menor, não vai ser algo que vai, em tese, né, fazer com que o investidor se desespere, e vai ser mais fácil dele ficar aderente à alocação. Que para mim é um dos grandes segredos, assim, do investimento, né? Eu sei que o que mais chama a atenção das pessoas, o que nós, né, como seres humanos, gostamos de saber é, cara, pô, pra onde é que vai a bolsa? O Ibovespa chega a 150 mil pontos, e depois vai aos 200, não vai? E, pô, e os juros, né? Até onde vão cair? E esses gaps de curiosidade nos chamam muito a atenção, mas eu acredito, e tem alguns estudos que corroboram com isso, que o mais importante para o investidor é o asset allocation, e principalmente, né, seguir o asset allocation com disciplina. Porque uma coisa é desenhar a tua alocação de ativos. Então, vou dar um exemplo aqui, já falando da minha carteira, né? Eu tenho 33% da carteira de longo prazo em ações brasileiras. E uma coisa é definir, ir lá e montar. Outra coisa é, porra, em março de 2020, num mês assim caótico, eu ver essa minha exposição em ações brasileiras caírem para 25%, 22%, 23%, com todas as noticiações na época, com um monte de ação da carteira despencando. E não, eu vou respeitar a minha asset allocation, vou comprar mais ações, vendendo as outras classes de ativos aqui para fazer o rebalanceamento. Então, eu acredito que o investidor que conseguir desenhar uma alocação de ativos e se manter fiel a ela no longo prazo, esse cara aqui ele vai estar muito bem posicionado, desde que, é claro, não cometa alguns outros erros, né? Pô, não adianta eu saber que 33% da carteira vai ser em ações brasileiras e eu tenho que seguir fiel a esse percentual se eu for concentrar tudo em 3 ações mais micadas e, enfim, aquelas ações que muitas vezes tem um drawdown de 80%, 90%, 95% e não se recuperam, né? Então aí entra a segunda camada de como a gente faz o trabalho, que é sistematizar também processo para seleção de ativos. Então primeiro sistematiza a alocação de ativos e uma vez definida a alocação, a gente sistematiza, pô, como é que a gente vai fazer para investir em renda fixa, crédito privado? Quais dados a gente olha dos emissores para entender que eles têm um risco um pouco menor? Quanto a gente aloca em cada emissor? Em ações, né? O que a gente faz para selecionar ações? Quais são os filtros que a gente passa? Qual critério a gente segue? Isso tudo é sistematizado. Tudo tanto sistematizado. Na parte de renda fixa quanto ações. A gente tenta, e aí ao longo dos anos, vindo, né, muitos profissionais muito competentes, que eu admiro pra caramba lá trabalhando conosco, a gente conseguiu sistematizar toda a decisão de investimento. Então nenhuma ação que você tem na carteira ela passou por um crivo quantitativo ali, uma métrica ali de vários filtros que você tem, e ele que te diz, essa aqui que eu vou comprar. Exatamente. Um exemplo, né? Pega assim, Petrobras. Petrobras, para mim, é um caso que explica muito bem investimento em valor, né? Porque o futuro é muito incerto, né? Ela já sofreu interferência governamental muitas vezes ao longo da história.
tem esse risco no ar, tem toda a questão de ser comoditizada, né? De ter uma dependência aí de câmbio, de petróleo. Mas, por outro lado, tem múltiplo, em especial múltiplo que a gente olha, bastante baixo. E aí, assim, eu tô com o Petrobras, a gente tem na carteira já desde janeiro de 22. Uhum. E aí o pessoal fala, porra, mas agora, né, o Lula venceu as eleições, como é que tu vai manter Petrobras na carteira? Eu falo, cara, olha, eu posso não gostar do governo, mas eu tenho que seguir minha estratégia. Eu não posso deixar de seguir uma estratégia, abrir mão da convicção nela, porque eu não gosto de uma outra ação. Porque senão, Thiago, não ia sobrar acho, quase nenhuma ação na carteira. Uhum. Porque uma ação barata, né, do sentido de... do Graham mesmo, né, de uma ação descontada, múltiplo baixo, é uma ação impopular. Né? Se tu olha uma por uma, eu já cansei de ler comentários na internet, pô, essa carteira do Ramiro é um lixo, que é isso, só mico e tal. Só que é por quê? Porque são ações que estão com bastante pessimismo do mercado, estão bastante descontadas. É claro que individualmente, cada uma delas tem seu risco, mas uma cesta de 20, que é o que a gente faz, né? A gente divide a classe de ações brasileiras em 20 diferentes ações com o mesmo peso cada, em conjunto, ela não tem mais risco que o Bovespa. A volatilidade é muito similar, é um pouquinho menor, mas é praticamente igual. O maior drawdown em backtest e também na prática, né? A gente já gerencia essas carteiras desde 2016, é muito similar. Não acontece do Ibovespa cair, sei lá, 35%, 47%, né? Como foi ali no Covid, e a carteira cai 80%. Não acontece, ela cai 45%, 50%, cai muito parecido. Então, o risco acaba sendo controlado pela diversificação e aí, fechando o gancho, que eu dei uma viajada aqui, a gente sistematiza tudo e não coloca juízo de valor, né, nas ações que a gente está comprando. Uhum. E, bom, eu quero voltar para essa parte de sistematização, mas como está a sua carteira hoje, né? Como é que está dividido ali em caixinhas? Se dá para dividir claramente, assim. Tranquilo, dá sim. Essa parte de longo prazo tem uma alocação bem clara, que é 100% renda variável, por conta de eu entender que eu tenho um horizonte temporal muito longo, que eu tenho uma boa tolerância ao risco. Aliás, essa é uma alocação que não está indo muito bem nos últimos 3 anos e eu estou super tranquilo com isso. Então, acho que está super alinhado ao meu perfil de investidor. Sei que tem escolas, né? Abri um parênteses aqui, que dizem que, pô, mas tu é um cara que, na verdade, na prática, né? Meu patrimônio seria o equity do Clube do Valor, seria uma parte relevantíssima do meu patrimônio. Pô, tu é um empreendedor e tal, não deveria ter mais renda fixa. Eu respeito também quem pensa assim, mas eu gosto de otimizar a minha carteira para o maior retorno potencial de longo prazo, sabendo que eu tenho que respeitar a minha tolerância ao risco. Então, ela está 100% renda variável, sendo alocação-alvo, né? 33% ações brasileiras, 33% ações norte-americanas, 33% fundos imobiliários. E aí, a cada mês, eu faço um pequeno aporte ali, um percentual da minha renda, uso esse aporte para comprar aquela classe que está com peso um pouco menor. Então, ações, início de novembro, ainda antes da pernada, estava com peso um pouquinho menor. Pô, usei ali o aporte para comprar um pouquinho. Próximo mês, certamente, ações estão com peso maior do que os 33%, ações brasileiras, né? Então, vou usar o novo aporte para comprar a classe que estiver com peso um pouco menor. E de 3 em 3 meses, se tem uma discrepância muito grande, tipo, uma classe chegou a, sei lá, 39%. Né? Variou 20% em relação ao alvo. Né? Se o alvo é 33%, está com 39%, variou 20% em relação ao alvo. Aí a gente faz o rebalanceamento com vendas. A gente vende um pouco daquela que está com peso um pouco maior, compra aquela que está com peso um pouco menor. Então, normalmente, você está sempre colocando dinheiro na renda variável e você só tira de uma das classes se ela subiu muito a ponto de se descolar demais da meta ali de 1/3 cada um. Exatamente isso. Tá. Mas aí também um outro ponto sobre a minha carteira, essa carteira de longo prazo. Né? Eu tenho aí uma parte da minha carteira, em termos absolutos, né? Uma parte percentual não irrelevante em planos de curto prazo. Né? Em liquidez para eu fazer as viagens que eu quero fazer nos próximos 12 meses. Tô organizando festa de casamento, então tem muito custo a pagar. Né? Você está contratando para pagar lá na véspera da festa. E para ter essa tranquilidade assim no dia a dia, uma coisa que eu aprendi na prática, né, que talvez algo que eu tivesse meio cego a isso uns 3, 4 anos atrás, é da importância de tu superestimar o valor necessário para cumprir planos de curto prazo, para não ter que fazer, acho que uma das maiores cagadas assim, do investidor, que é resgatar a carteira de longo prazo para pagar o curto prazo. Para pagar o curto prazo. Eu vou te falar que esse 2023 o festa de casamento entrou no meu orçamento e... Olha, eu montei o plano de 2024, tá tão bonito, né? Porque saiu um custo ali tão grande que... E realmente tem isso, né? Porque acaba sendo... Às vezes você tem que fazer
honrar alguma coisa no curto prazo e tem que acabar mexendo com a carteira de investimentos. Isso é realmente... Por isso que é bom sempre superestimar os custos que você vai ter. Aí tu vai estar... Quando tu faz isso, eu tive que fazer anos atrás, pouco tempo atrás, tá indo contra, né, o que o Munger fala, né? O Munger fala, cara, nunca para de compor, né? Never stop compounding. Daí tu vai lá e tu tira da carteira de longo prazo. Tu tava compondo pra, sei lá... No meu caso, foi pagar uma reforma, né? Eu comprei um apartamento e tal, estimei custo de obra, peguei orçamento, botei uma pequena margem de segurança, mas não tão grande. Precisei extrapolar aquilo, cara, acabou. Você come a liquidez. Tive que ir pra carteira de longo prazo. Aí, assim, muita sorte de que não estávamos diante de uma crise muito grande, não tava caindo, não tava com um drawdown muito grande, mas lembro que me doeu, assim, quando eu tive que pedir o resgate. Pô, foi uma coisa que eu falei, cara, não quero nunca mais passar por isso, então vamos começar a superestimar aí os planos de curto prazo. E você falou de uma reforma, você investe em imóveis ou seus investimentos ficam em fundos imobiliários? Hoje não, hoje é tudo em fundos imobiliários. Eu tenho imóvel casa própria, né, que não pensei como investimento, mas sim para conseguir me alocar numa região que eu gosto em Porto Alegre, num lugar que eu sempre sonhei, né, com uma piscininha, um ambiente legal. Mas não é uma coisa que eu fiz pensando em, pô, isso aqui, quando eu vender, vai me dar um lucro e tal. Eu fiz pensando em, cara, aqui eu vou imobilizar esse patrimônio para ser mais feliz no dia a dia, né? Ter um ambiente legal aí para criar meus futuros filhos, tá próximo do trabalho. Enfim, Porto Alegre tudo é meio próximo, né? Mas tá numa região que eu gosto, assim, de morar. Mas é o único investimento que eu tenho em imóvel. Eu vou te falar que sou um cara muito curioso, assim, né? Tô muito... Pô, eu crio uma curiosidade e eu acabo indo de forma obcecada atrás dela. Foi isso que me levou pro mercado financeiro, isso que me levou a sistematizar estratégias de investimentos e me faz estudar muitas coisas diferentes. E eu não vou dizer, nunca diga nunca, né? Eu tenho uma certa curiosidade em entender, pô, como é que se faz o investimento imobiliário mundo real, né? Não só em fundos imobiliários, mas eu postergo aí essa curiosidade porque acho que minha energia já está bastante alocada em fazer o clube crescer, em empreender. Então, acho que por alguns anos eu vou deixar essa curiosidade de lado, mas algum dia eu vou querer, crescendo patrimônio também, eu vou querer entender melhor aí. Mas só antes de virar essa página, eu gosto de ouvir de pessoas que têm um imóvel próprio, né? Porque a gente vê muito, principalmente guru de rede social e tudo mais, que o cara abomina o que você compre um imóvel, né? Que você sempre tem que morar pagando aluguel, porque você pode usar aquele dinheiro que vai ficar imobilizado investindo e rendendo. Eu tenho um imóvel próprio buscando muito mais o benefício pessoal do que o benefício financeiro, né? Porque você ter um imóvel seu, numa localização que você gosta, que você se vê morando talvez pro resto da sua vida, né? Grande para ter sua família crescer e tudo mais. Isso me traz um conforto tão grande que me permite ser mais arrojado com o resto do meu patrimônio, né? E para você, qual que é o gatilho que fez, não, vou ter meu imóvel próprio? É por aí também? Pô, ótima pergunta, Thiago. Ótima pergunta, porque, assim, financeiramente falando, na média vai valer mais a pena morar de aluguel, né? E aí entram vários outros fatores que não são financeiros, e aí comigo como é que foi? Né? Eu tinha o plano financeiro de comprar um imóvel, ter uma cobertura legal, numa região legal e tal. Só que esse plano, na minha lista de prioridades, era depois de bater um determinado patrimônio em que eu teria uma renda passiva em potencial bastante alta para ter liberdade e tranquilidade. E aí, ao longo de toda a minha vida, como investidor e empreendedor e poupador, né? Assim, cara, era muito pão duro, então ia poupando assim tudo que dava. Eu fui juntando patrimônio, fazendo patrimônio financeiro. E chegou um determinado momento, isso aí foi em 2021, em que eu já estava com um patrimônio bastante confortável, né? Eu tinha um potencial de renda passiva boa, tinha um certo conforto. Só que eu me via, assim, não mais feliz do que quando não tinha nada. Eu pensei, porra, velho, tô aqui acumulando dinheiro, gosto muito do trabalho, tem muitas coisas que me dão satisfação no dia a dia, mas, cara, isso aqui não é uma fonte de felicidade para mim. E aí eu comecei, seguindo minha curiosidade, entrei num buraco, assim, de estudo sobre relação entre dinheiro e felicidade. E eu entendi que um dos pontos que eu sempre quis buscar na minha vida, que era a independência, né? Ter um patrimônio grande para ter independência financeira, para acabar com a preocupação de, pô, se tiver um problema aqui no clube, ainda tô com minha renda passiva e tal. É um dos fatores que sim traz felicidade, mas tem vários outros fatores que trazem felicidade, como
nutrir bons relacionamentos com pessoas que tu ama, ter boas experiências com essas pessoas, viver uma vida dedicada a algo maior do que viver só pra si, pra bater as suas metas, né? E esse tipo de coisa. E ali eu tive uma conversa, né, com a minha então namorada, mas já tava planejando pedir ela em casamento. Isso foi pouco antes dela virar minha noiva. E eu propus pra ela, pô, quem sabe... Ó, tá aqui meu patrimônio, só a gente vai se casar um dia mesmo, então tá tudo aberto aqui. Quem sabe a gente não compra um imóvel? Não compra um imóvel, antecipa aquele plano que a gente tem juntos, de daqui a 10, 15 anos ter um imóvel super legal, e já faz agora. Já deixa ele pronto. E aí, quando a gente quiser ter filhos, os filhos já nascem num lugar legal, que vai ter espaço pra brincar, que a gente vai poder ir pro parque com eles, que vai estar bem localizado. E eu tomei essa decisão lá atrás, de parar de investir pro longo prazo e começar a usar ali dividendos, fluxo de caixa do clube pra dar entrada no imóvel. Por sorte, tivemos um ano bom ali, 21, e eu consegui comprar esse imóvel à vista. E aí me perdi mais na reforma. A reforma foi um pouquinho mais estruturada. Mas, te respondendo, essa lógica de parar de otimizar tudo para o que é financeiramente mais viável e passar a entender que finanças pessoais, o pessoal é muito mais importante que o finanças, foi o que me fez criar esse novo plano, que é, comprar o imóvel, e depois acabou combinando em resgatar uma parte da carteira de longo prazo para deixar aquele imóvel do jeito que a gente pensava, do jeito que a gente sonhava. E vou te dizer que, embora tenha passado um perrengue ali, quando começou a estourar o orçamento, quando começou a gastar mais do que planejado, não ver meio que luz no fim do túnel, e embora tenha doído resgatar uma parte da carteira de longo prazo, cara, uma decisão muito acertada, assim. Eu sou muito feliz, né, por ter um lugar legal onde eu possa receber meus amigos, receber minha família, eu e minha noiva fazer jantar com os nossos amigos, e imaginar aquilo lá cheio de criança, né, é uma coisa que me deixa assim, extremamente feliz, muito mais feliz do que ter uma coisa a mais ali na conta da corretora, né, a satisfação aqui de viver já uma vida mais alinhada aos meus valores e talvez um pouquinho mais longe da tal liberdade financeira, compensou demais, então... desde que me caiu essa ficha, comecei a falar mais sobre a relação de dinheiro e felicidade, principalmente parei de ser um daqueles caras chatos, que talvez eu fosse junto, né? Falava, não, tem que ver a planilha aqui, tem que pensar que não faz sentido e tal. Mas também, por outro lado, fechando aqui toda a resposta, o tempo que eu vi de aluguel também foi um tempo legal, porque naquela época assim, eu tava trabalhando muito, então peguei um imóvel que era literalmente a 2 minutos a pé do Clube do Valor, tinha que atravessar a rua para chegar no Clube do Valor. Ficava até mais tarde no escritório, um móvel bem pequeno, então poupava um monte, que lá também contribuiu, né, para que eu fosse juntando mais rápido para comprar móvel. Mas, enfim, o que eu penso hoje é, se tem imóvel que tu pensa que vai ficar 15 anos, ou pelo resto da vida, isso vai te fazer feliz, vai te fazer ter mais tempo com as pessoas que tu gosta, vai te fazer ter mais conforto na tua vida, vai te fazer proporcionar pros teus filhos ou pros teus futuros filhos, né, uma infância, mais legal, mas com condições melhores, tem que tocar ficha mesmo e fazer aí esse investimento. Legal. É legal esses relatos, né? Porque muita gente que começa a entrar, né, no mundo dos investimentos está correndo atrás do dinheiro, né? E acho que assim, o dinheiro ele resolve boa parte dos problemas da vida, mas justamente quando você começa a resolver os problemas financeiros, que você vê que não são só os problemas financeiros que nos acompanham, né? E é legal esse relato, né? Acho que até para as pessoas buscarem esse objetivo financeiro, mas saber que esse não é o goal, né? Não é você chegou e acabou ali, né? Bom, e mudou de alguma forma a maneira como você gera seu próprio dinheiro quando as coisas começaram a dar certo na empresa? Você falou que virou o cliente da empresa, demorou um pouquinho, mas e agora, né? Passado um momento que o Clube do Valor já está num tamanho grande, já está, né? Dá para falar que deu certo, né? E aí, mudou a forma como o Ramiro gere o próprio dinheiro? Pior que isso, acho que a única mudança é uma mudança bem marginal, que é agora nem abro mais o home broker, né? Nem abro mais a conta na corretora. Quando eu fazia por conta própria, eu ia lá, abria, via os rebalanceamentos, atualizava minhas planilhas. Agora nem isso eu faço. O que eu faço é que eu tenho uma planilha lá em que eu fico analisando a evolução do meu patrimônio e algumas outras métricas financeiras. Então, todo mês manda lá o extrato, eu abro, vejo ali no final do mês, penso, poxa, esse mês foi bom, esse mês foi ruim, atualizo lá. E se eu não criasse conteúdo de finanças,
cara, não acompanharia o mercado assim de perto. Acho que eu consegui, não foi fácil também, não é algo que tu faz da noite pro dia, né? Como todo aprendizado, é um passinho de cada vez. Mas consegui internalizar muito daquilo que eu tento ensinar as pessoas, né? De que, cara, se tu tá no jogo de renda variável, né? Principalmente, que é um jogo de longo prazo, o jogo de montar uma carteira de longo prazo, por que te interessa saber se o bolso subiu 10% ou não em novembro? Não é isso que vai mudar a tua vida. O pessoal agora, depois de uma pernada da bolsa, começa a perguntar, pô, mas não ficou cara? Será que não ficou ruim de entrar? E o que eu falo? Assim, pô, vai chegar um momento, não sabe se daqui a 10, 15, 20 anos, que o Bovespa vai estar 1 milhão de pontos. Vai chegar um momento, natural, no longo prazo eu acredito que vai crescer aí, sei lá, IPCA mais 8, IPCA mais 7, IPCA mais 10, então em algum momento vai chegar, né, na pontuação de 1 milhão de pontos, e tanto fácil ter comprado a 100 mil ou 120 mil. O cara comprou a 100 mil, vai ter multiplicar por 10, o cara comprou a 120 mil, vai multiplicar, sei lá, 7, 7,5, 8. Então, cara, e tu vai fazendo novos aportes ao longo do tempo, então tu ainda vai suavizar ainda mais esse efeito. E então eu sigo muito a filosofia assim, just keep buying, né? Poupar ali de 15% a 25% da minha renda, colocar pra dentro, seguir a vida e focar no que mais gira a chave pra construção patrimonial. Que é outra coisa que eu acredito, ensino muito e olhando pros nossos clientes, é prova disso, né? Que mais gira a chave na construção patrimonial é a renda. A construção patrimonial é um jogo tecnicamente muito simples. É renda, menos gastos, aí vai ter uma sobra que tu investe, coloca para compor no longo prazo. O prazo que tu tem importa bastante, a parte exponencial. O quão bem tu investe importa, também investindo, se a minha carteira render IPCA mais 7 líquido, ela vai chegar muito mais longe do que se ela rendesse IPCA mais 2 líquido. Mas o que verdadeiramente importa é a renda. Se a renda explode, tu não sobe tanto teu padrão de vida, vai começar a poupar muito mais. Então, eu como investidor, e sabendo disso, ensinando isso, eu coloco assim, uma alocação de energia, 99% da minha energia é na construção do plano, né, de ver de renda, 99% da energia é trabalhando e pensando em como crescer o clube, consequentemente, né, crescer a minha renda ativa, do que fazer uma alocação tática e tal. Uhum. Isso aí tá bem automatizado, tá bem... regrinhas claras que são seguidas, eu tô bem ciente do que pode acontecer numa crise, bem ciente do que esperar de retorno a longo prazo e só seguir o plano. Ramiro, aqui a gente gosta muito de ações. Você podia dar uma palhinha de como é que é feita a seleção das ações, né? Você falou de vocês usam métodos automatizados. Que método ou de que maneira vocês fazem a seleção das ações que vocês investem? Legal. A gente tem uma estratégia que a gente chama de as ações mais baratas da bolsa. O nome não é muito original, mas pegou. Comecei a falar disso lá atrás, o pessoal que me acompanha começou a associar isso à nossa estratégia. Mas como é que ela funciona? Para explicar como é que ela funciona, acho que cabe a origem dela, né? Eu trabalhava como analista numa gestora de ações em Porto Alegre, meu início no mercado financeiro. E fazia análise bastante padrão, né? De projetar alguns indicadores, entender bem a empresa, a relação com fornecedores, com clientes, com outros players, com outras variáveis da economia, fazer um fluxo de caixa projetado, de trazer ele a valor presente, entender ali se aquela ação estava barata ou não. E eu não era um grande analista, assim, sem falsar modéstia, assim, não... Eu errava um monte de projeção, via que também era bem comum errar projeção, é algo bem comum errar projeção. E como eu sou um cara com um perfil muito analítico, eu gosto muito de ordem, organização, processo das coisas, e um cara que gosta de estudar bastante, um dos livros que eu li sobre investimentos, que eu nem sabia que ia trazer uma fórmula automatizada, ele me deu um estalo assim, que, cara, eu nunca mais enxerguei o mercado da mesma forma. Que era o livro The Little Book That Beats the Market. Eu li primeiro You Can Be a Stock Market Genius, que foi uma sugestão de um colega de trabalho meu. Achei genial aquele livro, que é sobre special situations, mas é sobre uma gestão bastante ativa, né? De tu conhecer special situation, analisar, ver se faz sentido ou não. Gostei do Joe Greenblatt, li o próximo livro dele, que era o You Can Be a Stock Market Genius, e aquela ideia lá, cara, entrou na minha mente para nunca mais sair. Acabando o livro, né, eu fiz um backtest, como é que teria funcionado a Magic Fórmula no Brasil, usando os dados do Economática. Vi que o resultado teria sido muito bom,
Eu lembro que na época eu mandei um e-mail lá para o pessoal que trabalhava comigo, falando, pessoal, vocês não vão acreditar, eu li aqui um livro que é revolucionário, puxa, aqui, eu fico ansioso de noite antes de dormir pensando nos insights desse livro. Daí eu resumi o livro, mandei o backtest, foi algo bem legal, trouxe discussões bem legais lá na época. Mas aquela ideia entrou tanto na minha mente que um dos motivadores para criar o Clube do Valor foi, cara, daí eu vou seguir a estratégia lá que eu aprendi que, porra, eu acho genial. E ninguém faz isso no Brasil, não vi nenhum fundo, nenhum gestor que fala sobre isso. E foi um dos quantos motivadores que eu tive, foi esse. Então, o livro, ele traz a Magic Formula, Ele traz a Magic Formula, e aí eu entrei também, né, pô, curioso para entender aquilo, comecei a pesquisar sobre a Magic Formula, blogs brasileiros, blogs norte-americanos, e descobri muitas pessoas que tinham ido além, né? Pô, pegou a ideia da Magic Formula e fez uma variação só com fator de qualidade. Pô, foi melhor ou pior? Só com fator de preço, foi melhor ou pior? E aí eu conheci o pessoal da Alpha Architect, que é uma empresa que eu gosto bastante, acompanho bastante nos Estados Unidos, que publicou um livro chamado Do It Yourself Financial Advisor, que fala sobre Asset Allocation, sobre como montar uma carteira de Asset Allocation e também seleção de ativos. E na parte de ações na parte de ações de equities, eles falam da Magic Formula, explicam o racional, fazem lá o que eles chamam de um horse race, né? Uma corrida de cavalos, de várias estratégias automatizadas de seleção de ações. E eles batem muito no ponto de que nos testes deles, a Magic Formula perdeu para a Magic Formula sem o fator qualidade. Então, a Magic Formula são dois fatores, né? Preço e qualidade. Uma ação barata e uma ação que gera um bom retorno sobre capital empregado. E a tese deles é que se tu tira essa parte de retorno sobre capital empregado, tu aumenta um pouco o risco, mas tu aumenta também o potencial de retorno. E aí, montando o clube, né, desenvolvendo as estratégias do clube, fui lá, fiz um backtest da Magic Formula atualizado, comparei só com o fator preço, só com o fator ação está barata, e de fato, foi muito congruente os resultados que eu encontrei com os resultados do livro, e com vários outros, pesquisando melhor depois, com vários outros autores que fizeram testes parecidos. Então, o que é hoje as ações mais baratas da bolsa? Ele é a Magic Formula sem o fator de qualidade, né? Sem o ROC, o Return on Capital. Então, olha só para o que seria lucro operacional dividido por Total Enterprise Value. E assim tu pega, né, a operação da empresa, né, o que ela está gerando de resultado. A gente não normaliza os lucros operacionais, só quem tira não recorrentes. Então, a gente pega o EBIT da empresa e faz as alterações necessárias para deixar o EBIT mais próximo ao lucro operacional de fato. E o Total Enterprise Value, que é o denominador, ele já pega o endividamento, né? Porque ele soma com a dívida da empresa. Então, muitas vezes uma empresa bem endividada, ela tá barata, mas o endividamento tá sendo levado em consideração ali no EV. E nos nossos backtests, essa estratégia deu melhor que a Magic Formula, a gente começou a seguir ela, de fato, a gente acompanha, né, as duas. De fato, ela vem performando melhor que a Magic Formula, prazo um pouco mais longo. E daí que surge, a gente só deu um nome mais bonito, mas eu sempre dou o crédito aí a quem originalmente descobriu, né, essa forma de investir, que foi lá nos Estados Unidos. Primeiro o Joe Greenblatt, depois o pessoal da Alpha Architect, que depois a gente ia começar a seguir a fórmula, publicaram outro livro que vale bastante a pena quem quiser se aprofundar, que se chama The Acquirer's Multiple, que daí eles deram o nome para essa fórmula só do preço. Né? Chamaram de The Acquirer's Multiple, múltiplo do adquirente, na tese de que era o que private equities olham para fazer uma oferta pública de aquisição, é esse múltiplo, né? Esse EBIT por EV ajustado, por assim dizer. Caramba, E o resultado deve ser bom, né? Para estar continuando usando a Magic Formula, mas de fato ele funciona no Brasil? Pois é, isso é uma coisa interessante. Nos Estados Unidos, faz um tempo que estratégias de valor não vem entregando alfa. Né? Acho que nunca ficou tanto tempo estratégia de valor sem entregar alfa. No Brasil, aí é tanto um pouco de fator sorte, né? Que a gente sempre tem que se lembrar dele. No Brasil, eu acompanhava os backtests, né? E em 2014 e 2015, a nossa fórmula que teria underperformado o Ibovespa. Mas, pô, eu tinha lido tanto a respeito, tinha entendido tão bem o racional, pô, tinha ali os números de longo prazo que eram inquestionáveis, tinha muita convicção para começar a seguir lá. E a gente deu a sorte, em 2016 foi um ano muito bom para estratégia, 17 foi muito bom, 18 foi bom, 18 não me lembro, acho que 18 ficou meio empatado, até perdeu um pouco do Ibovespa, mas 19 foi bom. Então, na média, conseguiu abrir em especial os primeiros clientes, uma boa diferença para o Ibovespa. Essa diferença chegou a, assim, Ibov mais 200, né? Ibov subiu 87, 90, agora deve estar
deve estar tendo subido uns 100 desde que a gente começou a gerir carteiras. E a carteira de ações dos primeiros clientes, 300 e poucos. E desde 2020 a gente abriu um fundo, a gente começou a ter mais cliente, né? A gente passou no final de 2019 dos 100 milhões de patrimônio sob gestão, começou a ficar difícil fazer gestão de forma discricionária. Então a gente lançou um fundo taxa zero para os nossos clientes de wealth, em que a gente centraliza ali a execução da estratégia. E o legal é que com o fundo aberto dá para ver o track record desde que ele surgiu. Tá mais ou menos Ibovespa mais 15, assim. Não é uma distância gigantesca, mas por um prazo de 3 anos aí. E o nome do fundo qual é? É Ações Mais Baratas da Bolsa. Clube do Valor Ações Baratas. Clube do Valor Ações Baratas. Legal. Que é. Acompanhar. Clube do Valor Ações Baratas Master é o taxa zero para os clientes de Wealth Management. E tem também um FIC, que aí tem taxa, que aí algumas pessoas têm acesso. A gente não faz tanta divulgação. Esse fundo está lá na Warren, mas não faz tanta divulgação porque eu me preocupei muito quando a gente fez a divulgação inicial de ter entrado um grupo de investidores que não tinha tanta convicção na estratégia assim. Eu sei, não adianta o cara ter uma estratégia boa e não ter convicção nela. A gente deixa ali, tá pegando um track record. Tem coisa de uns 15 milhões só de patrimônio, mas também tá disponível ali. Bom, para fechar, promessa e dívida, vamos... ao invés de falar só uma ação ou só um fundo, vamos falar uma de cada. Então, uma ação para ficar de olho em 2024, pode até pegar talvez a mais barata das baratas, e um fundo imobiliário para ficar de olho em 2024, Ramiro. Legal, Thiago. Ação eu já citei a Petrobras, eu não vou repetir aqui para trazer um fato novo aqui pro nosso vídeo. Mas a Petrobras, acho que é hoje a mais barata, a maior earning yield. E para mim é um case perfeito, né, do que explica ser uma ação barata. Muita imprevisibilidade sobre o futuro, muita potencial interferência, mas compensada pelo preço. Então, vou citar outra aqui. Vou pensar aqui um case mais diferente, não de commodity, que é a Valid. A Valid é uma ação que passa no nosso... ela passa, né, no nosso filtro. Está entre as 20 mais baratas, ela não está nas primeiras posições. Mas eu até, particularmente, eu gostaria de nem divulgar, falar de posição no ranking, porque a gente prega o equal weight. Então, para não induzir as pessoas ao erro de ter um peso maior em Petrobras, porque é a primeira, um menor em Valid, porque deve ser a 9ª ou 10ª. Mas a Valid acho um caso legal também de valor, que tá lá entre as 20 mais baratas da bolsa. Pô, legal, porque no nosso, a gente não usa, a gente é mais tradicional, né, na seleção de ações da carteira Market Makers, e Valid foi uma das grandes contribuidoras esse ano de 2023. Pô, que ainda legal. tá numa posição... agora, já foi uma das maiores, agora é uma posição intermediária da carteira. Que legal, legal saber. Era uma das empresas que eu cobria lá atrás, quando eu entrei no mercado. Então, foi bem legal. Mudou muito de lá pra cá, né? A empresa mudou bastante, né? E um fundo imobiliário? E o fundo imobiliário, aí para contexto, né? A gente tem a mesma lógica de sistematização de ações. No fundo, a gente olha principalmente para PVPA. Aí passa alguns filtros, né? Tenta tirar um pouco mais os mais voláteis. Tem uma série de filtros. Mas ali um dos que passa no hall ali dos 15 em que a gente investe é o Iridium, IRDM11. Esse que tá lá e tá na carteira de alguns clientes nossos. Pô, legal. Vou olhar mais pro fundo imobiliário, porque eu não olho nada de fundo imobiliário. Então esse aí já vou botar na pedrinha ali para acompanhar de perto. Eu gosto da classe, né? Ela passa por um período de extrema impopularidade, né? Desde que veio primeiro a pandemia e bateu muito em fundos de tijolo. Aí, posteriormente, agora, né, com juros mais altos, com inflação mais alta, a gente viu alguns fundos de papel passando por crises, né, com muita inadimplência, tinha ainda umas questões de conflito de interesses, então uma classe que perdeu popularidade tanto pelo qualitativo quanto pelo quant, né, meio que do 0 a 0 há 3 anos também, mas olhando para o mundo, assim, olhando para os rates, ok, não são exatamente iguais aos fundos imobiliários, mas é o mais parecido que tem nos Estados Unidos, olhando para o que seria o equivalente de fundos imobiliários no Japão, Europa, e olhando para a própria classe, né, imóveis, que é uma classe que ela é uma boa performance de longo prazo, pelo menos fez o backtest alguns anos atrás, pegando os dados do FIPZAP desde os anos 70, considerando, né, uma exploração com aluguel e um potencial reinvestimento, é uma classe vencedora também. Eu acho que faz muito sentido, né, numa alocação, então que incentivaria aí. Vou dar uma olhada. É que eu gosto muito de ações, então ainda tô... O potencial de ações ele é maior, inegavelmente, né? Mas
Aí os fundos têm menos vol, então para minha carteira, por exemplo, 1/3 cada, ações, fundos imobiliários e ações norte-americanas, o worst drawdown dela fica perto dos 30%. Se fosse só ações brasileiras, seria 55, quase 60%, né, o potencial queda máxima. Então, acho que ela funciona bem também para tirar um pouco do risco, dá um fluxo de caixa mais previsível, ajuda, inclusive, né, junto com os aportes. Quando tiver uma obra aí que estourar o orçamento, já tá caindo o rendimento do fundo imobiliário. Bom, Ramiro, muito legal essa história. A gente já tinha tido alguns papos, mas queria mesmo gravar isso para mostrar um pouco de... É um modelo de negócio muito legal, usando um modelo totalmente sistemático para selecionar ativos, e tem dado muito certo, né? Eu acho que é muito bacana compartilhar histórias de empreendedorismo dentro do mercado financeiro que dão certo, principalmente fora aqui do eixo Rio-São Paulo. Então, bacana demais. Obrigado por ter compartilhado sua história aqui com o Market Makers. Valeu, Thiago. Muito obrigado também pelo convite, né? Tava comentando aqui em off que é raro de eu vir para São Paulo, então... Eu tinha que aproveitar, né? Não, eu digo que é porque eu gosto muito do trabalho de vocês, então fiz questão aí de vir, estar aqui e participar com vocês. Valeu. Bom, Ramiro, brigadão. Brigadão você que acompanhou o vídeo até o final. Market Makers tá aí para todo mundo, para falar de mercado financeiro. Então se inscreve no canal que, além dos episódios que a gente faz quinta-feira às 18, tem vídeos como esse que vão saindo ao longo da semana. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha, se inscreve e segue a gente nas redes sociais também. Até a próxima.